Tá legal. Essa nave é muito parecida com a minha, mas... onde está o botão? É esse! Vamos lá! Opa, e aí, eu sou o The Eren, e bom, se você vivenciou nos anos 2000 ou um pouco mais pra frente, você deve ter vivido na época onde as coisas eram bem mais simples e o meio dos animes era bem mais nichado. Tipo, naquela época eram as poucas as pessoas normais, entre aspas, que assistiam animes, diferente dos esquisitos que estavam sempre na bolha. Também, quando eu disse que os tempos eram mais simples, é porque realmente eram bem mais simples. Nessa época tinham CDs piratas de Play 2 de Dragon Ball AF, e algumas fontes da internet primitiva falavam que Dragon Ball AF era canônico e que ia ser o mais novo anime de Dragon Ball oficial. E você sabe, se tá na internet é verdade, né? E bom, nessa época, por mais que eu não assistia muito anime, eu gostava, mas não assistia tanto. Eu sempre ia mais pro lado dos cartoons. E nessa época, inclusive, tinha os primeiros e principais canais que falavam de conteúdo nerd no YouTube, tipo o Em Nerd com narrador. Nesses tempos aí, qualquer coisa fora do comum que tinha, o pessoal falava ou fazia vídeo, tipo fanservice, que hoje é super normal. Mas naquela época, os caras faziam conteúdo de todos os tipos de fanservice, e quando eu digo todos, é todos mesmo. E bom, é um desses fanservices que eu quero falar desse vídeo, o lendário, esquecido, muito esquecido, mas o lendário crossover de One Piece, Dragon Ball e esse bucho aí. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre como esse crossover foi lendário há uns anos atrás. Como eu disse, nessa época, qualquer coisa fora do comum que acontecia, o pessoal fazia vídeos a rodo sobre. Então, quando saiu um tal episódio de One Piece onde o Goku aparecia, provavelmente os caras ficavam assim. Então, era bem comum que um monte de canal falasse sobre isso. E eu meio que não conseguia achar os vídeos antigos porque, bom... se passou muito tempo, mas eu lembro de sempre ver esse episódio numa lista de crossovers épicos e todos os canais falavam que isso era muito bom, afinal tinha o Gugu, o Lúcio e esse cara aí caindo na porrada. E quando eu era criança eu ficava, nossa meu Deus, é o Goku e o Luffy se batendo, essa é a melhor coisa que já foi produzida na face do planeta Terra. E além disso tinha os AMV super radicais. Oh, época boa. Mas enfim, dito isso, será que esse crossover realmente é tudo que diziam? Não, né não, mas vamos com calma e vamos analisar esse crossover, é deveras lindo. Primeiramente, é bom falar que esse é o episódio 590 de One Piece, onde a proposta era fazer um crossover com outros dois animes para promover um que não era tão conhecido. Toriko. Essa bosta fez crossover com se pá os dois maiores animes que existem. Acho que se alguém cortasse todas as partes do Toriko e só colocasse o Goku e o Luffy caindo na porrada, o mundo e esse episódio seriam melhores. Mas enfim, vamos falar da história. O episódio começa com a abertura que eu pulei porque eu não tava nem aí, até porque ela é uma bosta. A opening inteira é parte reutilizada do episódio. Depois da abertura, corta pra um cenário onde tem uma montanha e logo no chão é visível que tem muita gente esperando o portão se abrir. Nesse portão tem uma placa com a palavra começar escrita e o narrador fala que isso é um evento feito pela Igo, que pelo que eu sei é uma organização de culinária no mundo desse bucha. O narrador continua e ele fala que esse evento é uma competição e o prêmio dessa competição é a carne de Mukurato, uma carne gostosa aí. Então, pra ganhar essa carne, um monte de gente se junta pra essa competição. Obviamente, os personagens se separam em três grupos principais: o grupo de Dragon Ball, o grupo de One Piece e o grupo de Toriko. E bom, na área do Toriko tem o Toriko, o amigo dele, o outro amigo dele, a amiga dele e outros caras que é conhecido dele. Depois indo pros que importa, do lado de One Piece tá o Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Frank e Brook. Do lado de Dragon Ball tá o Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Android 18, Trunks criança e Goten criança. Apesar que o Vegeta não tá por enquanto, mas enfim. E o resto é tudo figurante que morre em 5 segundos. Lembrando que esses personagens que eu citei foram os que estão participando diretamente da competição. Tem muitos outros personagens dos três universos assistindo da arquibancada. Dito isso, agora sim, os caras podem iniciar a competição, onde a primeira fase é uma corrida na ilha para chegar até uma arena de luta. A ilha tem 3 caminhos principais onde os competidores podem percorrer: a do meio, que é uma montanha, e as outras duas que estão do lado da montanha. Sendo assim, os competidores têm que passar por uma desses lugares aí para conseguir chegar na arena. Primeiramente, o Luffy e o Toriko estão ali correndo e até se cumprimentam, e os dois até que estão numa boa posição de corrida. Mas olha quem tá em primeiro. Não tem como, né? O homem é brabo. Depois do narrador explicar sobre como funciona a primeira fase da competição e de mostrar os idealizadores dela, que é um cara lá do Toriko e o Mr. Satan, os animadores se livraram dos figurantes, fazendo com que eles morram e só sobre os que importam. Vale a pena lembrar que os personagens se misturam entre si. Então, por exemplo, o Goten e o Trunks vão junto com o amigo do Toriko e o Chopper. O Goku e o Luffy e o Toriko avançam pelo meio da ilha e assim por diante. Cada grupo de personagem vai por um lado determinado da ilha. Como eu disse, Goku, Toriko e o
Luffy avançam e eles decidem ir pra uma montanha. E é óbvio que o Goku tá na frente. Na real, ele já tinha que ter subido a montanha em uns 3 segundos. O outro lado da ilha, onde há uma floresta, tá o grupo do Sanji, uma velha lá do Toriko, um amigo do Toriko e o Gohan. E essa parte eu achei muito paia, porque aparece o maior predador da floresta lá e ele é só um macaco com o umbigo pra fora. E é ridículo porque o Gohan fica suando. Tipo, ele fala, deixa comigo que eu vou enfrentá-lo. Só que ele fica com medo, sendo que o cara bateu no céu, que é 200 bilhões de vezes mais forte que esse bosta aí. E na hora de enfrentar um mísero macaco, ele treme da base. Não faz sentido nenhum. E agora também vem outra coisa que não faz sentido, porque a velha fala que eles não precisam enfrentar ou matar o macaco. E ela fala que é só dar uma comida pra ele. E assim é feito. Só que, mano, o Gohan fala que isso é uma boa estratégia, mas me desonde, já que a proposta da primeira fase é de chegar na arena o mais rápido possível. Então por que ele não pegou o macaco e sei lá, não jogou ele pra longe ou deixou ele em outro lugar? Porque o Gohan tem uma velocidade absurda e com certeza ia poupar mais tempo do que fazer toda aquela comida. Os cabos é burro demais. Também tem uma cena até que daorinha onde tem o grupo do Trunks e o Goten e por motivo nenhum eles fazem a fusão, mas é legal porque o Chopper fica admirado e é realmente muito da hora ver que o Chopper se interessa assim pela fusão e acha muito da hora. Voltando pro outro lado da ilha, tem um dos momentos mais inúteis pra mim, sendo sincero, que é o Zoro e como de costume ele tá perdido. Até que chega esse mano aí que ninguém se importa como todo personagem do anime Toriko, e aí ele começa a brigar com o Zoro, até que chega o Vegeta do nada, tipo, só do nada mesmo, putaço, porque não ficou sabendo do torneio. Aí os três se encontram e vão se arregaçar na porrada. O engraçado é que nenhum deles voltam depois. Deve ser porque o Vegeta matou todo mundo. Mas é sério, nenhum deles volta pro episódio depois, eles só somem por sumir e aparecem por aparecer. Ah, como eu gosto dos outros personagens que só tem 1 minuto de tela. Voltando pro grupo que importa, o Goku termina de escalar a montanha e chega no topo dela, enquanto os outros dois estão chegando. Até que o Senhor Kaiô fala com ele telepaticamente, e ele fala que um grande ser com um Ki maligno está indo em direção a ele. Goku fala que isso é bem ruim e se teletransporta pra algum lugar, talvez pro planeta do Senhor Kaiô. E os dois ficam em dúvida do que ele fez, e eu também fico em dúvida, porque o episódio não fala pra onde que ele foi ou o que ele foi fazer, ele só se teletransporta. Logo depois dessa cena, corta pro Luffy e pro Toriko chegando na arena, só que logo atrás deles também tá o Goku. Então eu não sei por que serviu a cena do teletransporte, porque não mostrou pra onde ele ia, só aconteceu e ele apareceu lá de novo. A cena do teletransporte foi completamente inútil. E agora vem talvez a parte mais lembrada e memorável do episódio, a luta entre Goku, Luffy e Toriko. E mano, vocês não fazem ideia de quanto eu vi cenas desse torneio no YouTube antigo. Sempre os vídeos eram sobre só essa parte do episódio. Tinha alguns vídeos que eram sobre a parte final, mas quase sempre era só o Goku e o Luffy e o Bucha caindo na porrada no torneio. Bom, voltando pro episódio, os três conseguem terminar a corrida ao mesmo tempo, então agora aquela areazinha se transforma realmente numa arena, e agora os três vão ter que lutar pra decidir quem vai ficar com a carne. Na verdade, os 4, né, porque como o Mr. Satan é o mais forte do universo, ele vai ter que encarar a barra também. Então eles começam a luta, o Goku mete um socão na cara do Luffy, mas ele estica o pescoço e contra-ataca, e o Goku fica até de boa. Depois chega o Bucha e dá um soco efeito retardado, mas o Goku também fica de boa e só elogia o golpe do cara. Depois vem o Luffy e ataca com o Gear Second dele no Toriko, e ele contra-ataca, mas é bucha demais, não tem como. Depois o Goku realmente faz o que ele faria se não tivesse sido nerfado na animação e dá um socão nos dois. Depois eles vão junto contra o Goku, mas ele é o visionário, então não tem jeito. E esse foi o aquecimento. O Goku vê que os dois realmente não estão lutando a sério, apesar que não faz diferença pro Toriko, afinal ele é bucha de qualquer jeito. O Goku fala que agora é sério. Então os três têm outra luta, que termina com os 3 golpes principais deles nessa época, e acaba que os 3 perdem, porque eles saem da arena por causa do impacto dos golpes, e o único que fica na arena é o Mr. Satan. O cara é bom demais. Então depois dessa luta deveras emocionante, né, todos os personagens do crossover, realmente todos os que estavam no torneio e os que estavam assistindo na arquibancada, montam uma mesa pra almoçar. Aliás, todo mundo vai comer aquela carne que foi prometida no torneio, porque o Mr. Satan resolveu compartilhar a carne. E antes de comer, o Toriko fala pros cabos orar antes, e o engraçado é que o Goku pergunta se tá fazendo certo, sendo que ele já fez isso antes desse crossover, mas tá bom, né. Eles estão comendo e tal, achando bom a tal carne do Mokurato, até que o Goku sente uma presença paia demais. Sendo ela esse peixe feio aí. O cara lá do universo do Toriko falou que esse peixe é muito perigoso e que nenhum caçador foi capaz de capturar ele. Primeiramente, o Sop e o Gohan duvidam disso e até se aproxima do bichinho, e realmente ele não parece muito ofensivo. Até que o peixe os agarra com seus tentáculos e suga toda a energia do corpo deles, deixando os caras paia demais. Além disso, o peixe após tocá-los injetou o tipo de veneno neles, fazendo com que eles percam mais energia ainda. Preocupado que o seu filho seja bucha, o Goku fala que vai atrás do peixe e o
Luffy também, porque o membro do bando dele tá ferido. E o Toriko também se junta a eles, porque, né, ele tem que aproveitar do protagonismo. Mas não é só esses três que vão atrás do peixe, todas as pessoas que estão comendo, que tem algum poder, vão atrás dele também. Mas antes disso, um personagem de Toriko, que eu realmente não sei o nome, vai falar com outro personagem do Toriko. Esse personagem fala que a Igo, a empresa que patrocinou todo esse evento, fez o evento pra, na verdade, eles capturarem esse tal peixe, porque se ele ficasse solto aí, ia dar ruim e ele se alimenta de toda a energia vital dos seres vivos, ia ficar colossal e muito poderoso. Então foram muitos personagens atrás dele e todos foram derrotados. Vou fazer uma menção ao Gotenks, que é muito legal, ele fica todo animado quando o Frank pega o robô dele. Eu realmente acho muito da hora essas interações. Caminhando pro final, todos os personagens foram derrotados, tirando o trio principal. Eles se preparam e agora realmente vão lutar contra o peixão, que naquele nível tinha absorvido muita energia e tinha evoluído pra esse bicho aí. E meu amigo, aqui eles não nerfaram o Goku, embucharam ele, porque, mano, eu não vejo um mundo onde o Goku teria dificuldade pra derrotar esse bicho. Tem aquela coisa do peixe sentir impacto e cada impacto que ele leva, ele absorve. Mas mesmo assim, nossa, embucharam muito, menino. Vendo que não tem solução, o Goku pede pro Luffy e o Toriko batalhar em corpo a corpo com o peixão pra ele ter tempo e preparar a Genkidama. Então, os dois vão lá e cobrem o peixe na porrada e também são cobertos. Até que ele consegue fazer uma bola de Genkidama, mas ela tá muito pequena. E eles percebem que o peixão tá sugando a energia da Genkidama. Então, o Goku faz o seu clássico pedido de todos levantarem as mãos, assim fazendo com que a Genkidama fique gigantesca. E aqui nessa hora, a animação realmente tá pocando, tá muito boa. Não é que nem todo o resto da animação que... meu Deus. Com os golpes do Luffy e do Busha, o Goku consegue lançar a Genkidama na boca do bicho e finaliza com um ataque, e assim, matando ele de vez. Depois do peixe tá morto, os três ficam no chão cansado e vão comer de novo. E enfim, o que eu realmente achei do crossover? Bom, vamos começar pela história. Aqui a gente tem uma justificativa para os personagens se encontrarem, e pra mim tem um lado bom e um lado ruim nisso. E só pra gente ter uma comparação, vamos pegar o melhor crossover pelo menos de um desenho animado, na minha opinião, Ben 10 e Mutante Rex. O lado bom da justificativa do crossover de One Piece com Dragon Ball e Toriko é que tem um motivo pra eles lutarem entre si, e isso evita daqueles clichês que nem Mutante Rex e Ben 10, onde os caras brigam porque sim, sendo que tudo seria resolvido em uma conversa de 2 minutos. Então, pelo menos ter um motivo pra eles lutarem é realmente uma parada que é até legal. Mas por outro lado, a justificativa deles lutarem porque querem uma carne é idiota, é muito idiota. É idiota e eu acho que tira um peso também das lutas, porque eles não vão lutar a sério de verdade. Até porque é só uma carne, então sei lá, meio que não é sério o suficiente pra eles darem tudo de si numa luta. Além disso, a história é realmente bem paia, porque ela meio que gira em torno só dessa competição, cara. Não é que nem o Mutante Rex e Ben 10 que tem uma história muito boa, que tem um dilema e diálogos onde faz os dois personagens se unirem, tem consistência na história. Agora, metade do crossover da Toei é só por causa da competição, e os três se unem pra derrotar aquele peixe e meio que só. A única coisa realmente que importa mais na história é que a Igo fez uma competição pra eles derrotarem o peixe, mas é só isso, não tem nada demais na história. Além disso, o crossover nem explica como eles se encontram, porque não faria sentido se os três fossem só do mesmo mundo, sabe? Porque ia ter uma puta batalha em Onigashima e o Goku ia pulverizar todo mundo. Não faz sentido eles serem do mesmo mundo sem nunca ter interagido entre si. Eu sei que esse crossover não é canônico, mas não faz sentido de qualquer jeito. Em Ben 10 e Mutante Rex faz sentido, já que eles deixam claro que os dois são de universos diferentes e que se encontraram por um portal. Além disso, eu passei muito tempo xingando o Toriko pra tentar fazer uma graça, mas agora é sério. Pra mim, esse crossover perde um pouco dos pontos porque eles pegam os dois maiores animes de todos os tempos, ou então os maiores, e faz um crossover com esse anime e, cara, ninguém liga pra ele ou pros personagens dele, sabe? Eu sei que isso aqui foi feito pra promover o anime de Toriko e o filme de Dragon Ball, mas, cara, eu não sei se eu consigo tancar esse personagem que ninguém liga interagindo com o Goku e o Luffy. Resumindo, a história é tancável, mas também poderia ser muito melhor, ainda mais que eles tinham uns 40 minutos de episódio, e nesse tempo eles podiam aproveitar pra fazer um dilema melhor e um bom motivo pra eles lutarem entre si. Agora vamos pra luta e animação. As lutas até que são legais, eu não tenho muito o que dizer, elas não são muito boas, mas também não são ruins. Até que é legal ver o Luffy e o Goku interagindo numa arena e tal, mas não dá pra dizer que essa luta foi tão marcante quanto essa aqui. E resumindo, essa luta só é mediana, sabe? Não é emocionante, não é impactante, e o pessoal só ficou impressionado porque foi um fanservice naquela época, e não era tão normal. E eu arrisco dizer que se você pesquisar Funimation no YouTube, deve ter umas lutas bem melhores que essa, sendo honesto. A animação, o que eu posso falar, né, cara? Ela é simplesmente horrorosa.
E como que eu posso dizer isso? É que quando os três estão lutando lá na arena, até que a animação é competente. Ela não é bonita, não é muito fluida e não é consistente, mas ela é competente o suficiente pra gente não ficar reclamando e até dá pra se divertir. Mas cara, todo o resto, tirando uma parte em específica, é horroroso. Tem uns quadros que são parados e não são animados, mas os desenhos estão horríveis de tão feios. Apesar que é de costume, porque os designs dessa fase também são muito feios, tirando o do Toriko, que eu tenho que admitir que o traço do Toriko é bonitinho. Só que uma coisa muito estranha acontece. No final do crossover, a animação dá uma boa melhorada. Enquanto eles estão lutando com o peixe, já dá uma boa melhorada com os caras ficando mais consistente e a animação sendo bem mais fluida. Mas logo depois que o Goku tá fazendo a Genkidama e o Toriko e o Luffy vão atacar pra que a Genkidama acerte o bicho, a animação fica absurda do nada. Guardaram todo o orçamento pra essa cena, porque essa cena é realmente fantástica em questão de animação. E a luta final, bom, eu não sei muito o que eu acho sobre ela, porque a luta em si é realmente da hora como animação, realmente muito fluida e muito bonita. Mas eu não sei se eu gosto tanto do peixe ser o boss final. Sei lá, os caras juntam Goku, Luffy e Toriko pra enfrentar um peixe. Mas eu também não vou reclamar e eu vou dar o desconto porque pelo menos a luta em si é bem divertida. E agora chegou o pior ponto da animação, o maior erro que eles poderiam cometer. E cara, eles não poderiam ter feito isso de maneira nenhuma. Nerfaram o meu mano Goku. Na verdade, nerfaram todo mundo de Dragon Ball. Na real, até que dá pra entender, porque se o Goku base peidasse na cara do Luffy Gear 4, ele morria. Mas o Gohan tem medo de lutar com um macaco aleatório, é intancável. Eu sei que eu tô parecendo meio fanboy aqui, mas é que essa é a verdade. Se o Goku não tivesse sido extremamente nerfado, ele teria lutado assim com os dois na batalha inteira. E se a questão do peixão era muita energia pra meio que sobrecarregar ele e ele morrer, eu acho que o Goku tinha isso de sobra também. Isso não deixa o crossover realmente ruim, mas pra mim é um pouco intancável. Mas tudo bem, no final, esse crossover continua sendo meio medíocre, não chega nem perto do nível do crossover de Ben 10 Mutant Rex, por exemplo, mas dá pra você ver e até que dá pra se divertir. Só que realmente não dá pra ignorar que esse crossover poderia ter sido bem, mas bem melhor. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez foi um vídeo mais longo e com um pouco mais de edição, e até que eu fiquei satisfeito com ele. E enfim, muito obrigado por quem assistiu até aqui, fique com Deus, até a semana que vem, e tchau!